O homem é um mamífero de posição ereta que se distingue dos outros animais por ter uma linguagem articulada e um raciocínio desenvolvido. O corpo humano. O corpo humano é composto de vários aparelhos e sistemas. O aparelho digestivo, que transforma as energias existentes de natureza animal, vegetal e mineral em energia vital. O aparelho circulatório, que transporta a energia vital para as outras partes do corpo humano. O aparelho respiratório, que renova, revigora e readapta a energia vital de acordo com as várias necessidades. O sistema nervoso, que comanda como poder central toda a estrutura do corpo humano. Podemos dizer que o corpo humano é uma estrutura. Por quê? Porque uma estrutura é um conjunto de partes ou subestruturas que funcionam, cada qual em sua função específica e harmoniosamente, fazendo com que a estrutura geral pareça ser uma unidade. O corpo humano é uma estrutura cujo funcionamento depende do perfeito entrosamento das subestruturas que o compõem. Assim como o corpo humano é uma estrutura, todas as coisas que o homem constrói refletem consciente ou inconscientemente a própria estrutura do corpo humano. Este conjunto de peças soltas não constitui ainda uma estrutura. Mas todas as peças juntas, e cada qual em sua função específica, mostram uma estrutura chamada bicicleta. A bicicleta é, então, uma estrutura fabricada pelo homem que serve como veículo de transporte. Assim como o homem usa a bicicleta como veículo de transporte para circular pelas ruas, ele usa a linguagem como um meio de comunicar suas mensagens à sociedade. E para que a linguagem comunique adequadamente suas mensagens, todas as partes que a constituem têm que funcionar harmonicamente. Porque a linguagem também é uma estrutura. Vamos ver agora as partes que formam a estrutura da linguagem. Vejamos os materiais com que se constrói a bicicleta apenas no seu aspecto material físico. Estes materiais são o ferro, a borracha, o aço e o plástico. Da mesma forma, a fonética estuda os sons da linguagem apenas no seu aspecto material físico, observando se são vocálicos ou se são consonantais, surdos ou sonoros, abertos ou fechados. O aberto. O fechado. A oral. An nasal. Ali, vogal A fraca. Pá, vogal A forte. A fonética também estuda o aspecto das consoantes, se são ditas com os dois lábios, P, B, com a língua e o dente, P, D, com o dente e o lábio. F, V. Resumindo, a fonética é o estudo dos sons da linguagem.
A fonologia aplica significativamente, por oposição, as características fonéticas. Avô, com O fechado. Avó, com O aberto. Pai é oral. Mãe é nasal. A vogal também pode ser forte, sabiá, com o último A forte. Ou sábia, com o último A fraco e o primeiro A forte. Vejamos a palavra pato. Usamos o fonema P porque estamos nos referindo ao animal. Se colocássemos em seu lugar o fonema B, estaríamos nos referindo à ação de bater. E se colocássemos em seu lugar o fonema G, estaríamos nos referindo ao animal gato. Essa é a função da fonologia, estudar as oposições dos fonemas. O sistema morfossintático caracteriza com precisão as formas das palavras e seus interrelacionamentos na frase. Vejamos, se eu determino um objeto, tem um nome: bicicleta. Se eu pratico uma ação, tenho o verbo. Ando de bicicleta. Se eu indico o objeto, tem o pronome: esta bicicleta. Um mesmo objeto pode apresentar qualidades diferentes. A bicicleta velha ou nova. Se a palavra indica em relação à quantidade, temos o numeral: 1, 3. Se a palavra indica uma circunstância, temos o advérbio. A bicicleta está ali. Se a palavra acompanha o objeto, temos o artigo: a bicicleta. Se a palavra relaciona objetos, temos a preposição. Roda de bicicleta. Ou a conjunção. Automóveis e bicicletas. No relacionamento entre as palavras, observamos que todas as palavras que se relacionam com o nome são pronomes, se indicam, adjetivos, se qualificam, numerais, se enumeram. E todas as palavras que se relacionam com o verbo, o adjetivo e o advérbio são advérbios. Sem olharmos para o exterior, não poderíamos descrevê-lo. Assim, não poderíamos saber que palavras usar para indicar coisas, qualidades ou ações. Mas olhando, percebemos que há coisas, seres, ações. E mais próximos da realidade, caracterizamos que são crianças e não adultos. Já podemos utilizar a ideia menin. Mais próximo ainda, poderemos saber que é um só e de sexo masculino. Podemos dizer agora o menino. Agora vemos que o menino está praticando uma ação. Logo, escolhemos o verbo adequado para exprimirmos esta ação, que é a de comprar. Dizemos compra no singular, já que é apenas um menino que exerce esta ação. Finalmente, percebemos que o que o menino compra são várias e não apenas uma revista. Então usaremos duas para indicar a quantidade e a palavra revista no plural. Assim, revistas. E utilizaremos nesse momento toda a frase: o menino compra 2 revistas. Dessa maneira, a morfologia serve para explicar as classes de palavras, as noções de gênero, número, tempo e outras que servirão para o entendimento dos termos sintáticos, que irão transmitir o sentido da mensagem. A função do volante ou guidon é modificar ou dar a direção desejada pelo ciclista. O
guidon é a subestrutura que guia toda a estrutura bicicleta. E uma mudança na direção do guidon acarreta uma mudança na direção que toma o ciclista no caminho que percorre. Essa função específica é também encontrada na sintaxe, que da mesma forma dá ou modifica, e, conforme queira o falante, a direção da mensagem. Por exemplo, eu vou começar com o fonema A. A garça, a menina, a ponte. A menina. O que faz a menina? Pensa, corre, desenha. A menina desenha. A menina desenha uma árvore, uma cutia, uma estátua, uma criança. A menina desenha uma criança. Aos poucos, conforme vamos utilizando outros termos sintáticos, fazemos com que a mensagem seja compreendida, pois a sintaxe é a parte subestrutural que orienta o relacionamento entre as palavras. E uma modificação no relacionamento modificará o sentido que se dá à mensagem. Mas devidamente estruturada, a mensagem proporciona uma perfeita comunicação de nossas ideias. O conhecimento das estruturas de uma língua permite que nossos pensamentos tomem formas concretas, que nossos ideais se multipliquem e que nossas expressões reflitam nossos interesses e objetivos.